Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swimcast. Hoje estamos muito felizes de receber um nadador que foi para 2 Olimpíadas, finalista olímpico, recordista mundial com revezamento 4 por 100 livre, campeão mundial também com revezamento 4 por 100 livre, enfim, uma pessoa aí com resultados bem relevantes. Então a gente está super feliz de contar um pouquinho da história do Alexandre Massura Neto. Massura, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Obrigado, Bia. É um prazer enorme, Bia, Danilo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É super bacana a iniciativa. Tenho acompanhado o que vocês têm feito. É muita satisfação mesmo poder vir aqui e trazer um pouquinho e resgatar um pouco dessa memória aí, que dá sempre vontade de contar um pouco e falar sobre. Show, muito legal. Massura, né, um cara que nadava muito bem costas e livre, né? Então acho que é um dos assuntos que a gente quer conversar aqui. Queria que você contasse para a gente como que você começou na natação, o que te levou para as piscinas. Foi, acho que uma história aí que um pouco meio comum aí, era muito comum, acho que não é tanto hoje, no meio da molecada, ia para a escola de manhã, à tarde tinha que fazer alguma coisa, né? A mãe mandava nós para o clube, e lá no clube você tinha aqueles programas lá, né? Um esporte, 2 esportes, 3 esportes, e fico 5 dias da semana à tarde fazendo alguma coisa. Então, eu comecei um pouco fazendo outros esportes, natação entrou depois até, eu lembro fazendo judô antes até da natação, e ganhando umas medalhas, mudando de faixa, depois tinha um certo fascínio por querer jogar futebol, ou parece que o grupinho do futebol era a galera mais bacana e os mais descolados, e eu queria estar naquele grupo, só que eu era péssimo, eu não tinha a mínima paciência de estar no futebol, e acabou que eu entrei na natação ali, sei lá, de 7, 8 anos, acho que foi que eu comecei a fazer a aula de natação mesmo, e de repente tinha uma equipe que treinava numa sexta-feira, me chamaram uma vez, acho que com 10, 11 anos, me chamaram, quer vir para a equipe na sexta-feira, 1 hora a mais de treino, alguma coisa assim, comecei a fazer isso também. E, enfim, eu fiquei fazendo natação, basquete, futebol e judô tudo ao mesmo tempo, nessa faixa etária, assim, mais ou menos no clube. E a natação entrou mais ou menos, minha mãe me pôs, porque tinha que ficar ali, fazer esporte e acabar um pouco a energia. Não voltar para casa sem energia tá baixa. Para os ouvintes saberem aí, o Massura ele é de São Bernardo do Campo, em São Paulo, né? A gente pode dizer que é um grande celeiro, tanto de nadadores quanto de treinadores. Alguns deles, inclusive, já passaram aqui no nosso podcast, como o Fernando Vanzella, Arthur Abulheiro, né? Então, a gente sabe que a cidade ali ela tem uma tradição muito grande, né? E, bom, eu sei que você nadou com o Mircão, que é uma grande referência, um grande mestre para a gente. Antiga estilo corpo, estilo souvenir também, né? Aquelas toucas e uniformes super coloridos. Né? Fala um pouquinho dessa época, dessa introdução ali no meio mais competitivo mesmo para a gente. Sim, sim. Dali eu estava no clube, na verdade era a associação lá do clube, e comecei a me destacar na natação, larguei os outros 2 esportes e fui quase que treinar natação ali em São Bernardo. Fui primeiro para Aquários e depois tinha Estilo, que era a equipe já onde o Mirko ali era um assistente técnico, tinha o Chinho, tinha o Arthur, uma série de pessoas que já treinavam na Estilo naquela época. O Arthur na época até era uma referência ali na região para mim e tudo, o cara que ganhava tudo, e eu fui para Estilo também por os resultados que eu comecei a fazer ali na época infantil A, muito novinho, muita memória, não estou lembrando muito bem a idade, assim, não, mas eu lembro que eu era da Aquário, fui para Estilo e comecei a treinar na Estilo, e fui treinar com o Mirko, o pessoal todo que era
tinha até um certo medo de treinar com os caras, porque os caras eram bons, assim, né? Treino dos caras, não sabe se eu ia aguentar treinar, a quantidade de metragem deles, a quantidade de treino deles. E foi nisso. Na época, o Shin era o técnico principal, era um cara também que começou estilo lá, e o Mirko era um assistente. Mas nesse processo aí, o Mirko acabou assumindo toda a equipe da estilo. E eu entrei na equipe e fomos indo. Logo depois, aí já foi, já o Thiago, o Arthur aí saiu, já foi para o Minas um tempo depois. Eu continuei mais um tempo ali com o Mircão e meus primeiros resultados saíram ali na mão dele. Aí, como muitos atletas hoje a gente tem no Brasil aí que também foram para a Olimpíada, saíram ali da mão do Mirko, né? Qual foi seu primeiro grande resultado, assim, que você lembra, paulista, o Campeonato Brasileiro, de destaque? Eu lembro antes de um brasileiro, que depois eu fui campeão sul-americano, eu lembro de um paulista que eu nadei na Água Branca, e que, assim, eu saí do nada, ninguém me conhecia, e eu cheguei num paulista de inverno ali, em julho, numa piscina curta, eu ganhei, tipo, ganhei 5 medalhas, 5 provas que eu nadei, ganhei melhor atleta da competição, meio dei pau no monte de cara do Pinheiros, que nós tínhamos uma certa... Olhava para os caras do Pinheiros como uma galera meio arrogante zona ali, né? Nós do ABC ali, então olhava, puta, a vontade nossa era chegar e tentar dar pau em algum dos caras que tinha lá, então eu super destaque nesse paulista, eu acho que, sei lá, eu era infantil A para infantil B para juvenil, assim. E aí, logo depois, Campeonato Brasileiro Juvenil, para o Ângelo Delamare, eu acho, do Maracanã, 100, 200 Costa, e na sequência foi para o Sul-Americano Juvenil em Goiânia, e foi campeão sul-americano 100, 200 Costa, recorde sul-americano juvenil, mais ou menos, foi na casa de 89, 90, 90 e 91, assim, mais ou menos, 89, 90 e 91. Esse paulista foi um pouco antes, mas foi uma competição que me projetou, meu nome subiu ali no meio em São Paulo, eu ganhava os regionais aqui em São Bernardo, mas aí fui nadar um paulista, ganhei, depois aí já veio, acho que um brasileiro, Júlio Lamare, e depois o sul-americano. E foi nessa hora aí que você virou aquela chavinha e você falou assim, pô, sou bom nisso, acho que dá para ser olímpico, alguma coisa assim. Quando que foi esse momento? A questão de ser olímpico, ela até foi mais para frente. Eu vou te ser bem sincero, eu não tinha... Acho que ali eu não tinha ainda uma visão muito assim de Olimpíada e tal. Tinha uma visão de continuar evoluindo, melhorando, ser campeão brasileiro e tal. Tinha uma ideia muito grande de talvez ir para uma equipe maior já depois que eu fui campeão sul-americano. E acho que foi isso aí, numa transição talvez de sair da Estilo e ir para o Minas. Ali que eu tive começou aí caiu a ficha, né? Você sai de casa e vai em busca, aí você vai tudo por conta da natação, uma puta estrutura o Minas oferecendo, um baita clube, uma baita equipe, um monte de atleta renomado, um monte de atleta, você chegando ali talvez com o primeiro campeonato brasileiro ali, sul-americano, mas um monte de cara que tinham ganhado já não sei quantos brasileiros, já tem um monte de cara campeão sul-americano desde novo, e você se vê no meio disso e começa a realmente ver que você pode... Comecei a ver que eu podia... Você começa a ver que você é bom, a verdade é essa. Você começa a sentir que você é bom, que você também tem... Você tem talento, que você pode chegar lá, e você começa a acreditar em você, você começa a acreditar no que você tem. E a verdade é essa, e aproveitando a estrutura e lidando com os seus medos. Começa a lidar com os medos também que vem nessa época aí também, né? Seus medos de que se você vai conseguir, se você vai chegar e alguma coisa assim. Então, eu vou aguentar treinar com esses caras, muito disso também, entendeu? Nunca fui um cara muito bom de treino. E sempre foi crawl e costas, como que era ali, até nessa fase aí, os estilos, né? Sempre nadou bem o crawl e costas ou se destacou em outras provas? Sempre foi isso, eu dominava, às vezes, pegava competições assim, eu dominava o medley, brincava num sem borboleta, mas sempre, nem prova muito de velocidade, tipo cinquentinha, mas também nada muito além do que um 200, entendeu? Quanto mais novo ali, o 200 saía melhor, um 200 costas saía bem, um 200 medley dava para brincar até na curta. Acho que eu cheguei a ser
sei lá, um brasileiro, Júlio Delamare, terceiro de 200 medley, alguma coisa assim, eu não tô lembrado. Teve um brasileiro, acho que São José dos Campos ali. Mas é sempre isso, Krau e Costas, somente o Costas com o Mirko, muito Costas com o Mirko. O Krau veio depois como uma forma de tentar buscar um espaço no revezamento 4% livre, mas já lá no Minas até. Eu queria voltar a isso que você falou, que você não era muito bom de treino e dos seus medos. Conta um pouco mais para a gente sobre isso, né? Você acha que você competia melhor do que treinava? Quais eram, assim, seus pontos fortes e fracos como nadador? É. Eu fui ver isso depois, tá? E ter mais clareza disso até mais para frente. Mas sim, eu tinha dificuldade de treinar muita distância, pegava uns treinos, às vezes, sofri muito, acho que desse período. Com o Mirko começou a ser bacana no final, até porque, cara, começou aquela onda de lactato, final da década de 90, já conseguia fazer alguns treininhos mais diferente, não era o mesmo treino para todo mundo, né? Tinha séries que eu gostava muito de fazer séries realmente de potência. Quando tinha potência, eu realmente gostava do dia de potência, eu gostava de série de potência, mas tinha dificuldade, sofria muito com série tipo de VO2, série de A3, essas coisas assim, sabe? Então, não era muito minha praia. Então, eu fui treinar, depois quando eu fui treinar no Minas, e aí no Minas com uma tradição enorme, com um monte de cara que, porra, treinava muita paulada naquela época, lá atrás, treinava com o Reinaldo ainda, né? Tinha uma fama ainda de que o cara treinava 10 mil por sessão, umas coisas meio doidas assim. Isso rolava um certo medo, vou te dizer, sabe? Eu caí ali, não vou aguentar treinar isso, entendeu? Não vou aguentar acompanhar esses caras em série e tal. E eu fui tentando que me encontrar um pouco no que dava certo para mim. Nessa época, muito difícil, porque não tinha essa especificidade que depois o Brasil encontrou muito no processo de treino com os atletas, entendeu? Então, era uma piscina no Minas de 50, com 8 raias, cheia da raia 1 a raia 8 de cara, 5, 6 caras, 7 caras por raia, e 2 horas de água, paulada, entendeu? E meio darwinismo, assim, sabe? Salve-se quem puder. E, cara, eu tentando sobreviver nisso, né? Me encontrando as séries que eu me adaptava melhor, umas séries que eu fazia melhor, outras séries que eu não fazia, mas sempre lidando com esse medozinho de não vou aguentar fazer a série, não vou aguentar isso, séries que vinham assim mais de um trabalho de fazer um aeróbico, de forçar um VO2, entendeu? E você lembra de alguma série que você fazia muito bem e até talvez de alguma série que você lembra assim, nossa, essa era ruim? Eu tenho pouca lembrança. Eu lembro de umas coisas meio doidas, assim, tipo 10 de 400, essas coisas assim, que o Reinaldo adorava dar isso às vezes, sabe? Todo mundo fazia, todo mundo tinha que fazer. Eu que nadava a prova mais curta, eu não vi, ficava puto, né? Não via sentido, né? Cara, metia palmar, quando tinha que fazer de costas, puxava raia, entendeu? Eu tentava sobreviver, assim. A ideia era meio sobreviver. Eu lembro umas coisas legais que eu fazia com o Mirko e é engraçado, né? Quando eu treinava com o Mirko e acho que um pouco a gente nós éramos poucos atletas e o Mirko, cara, a gente fazia um trabalho super bacana. Eu lembro fazendo tiro de 1.500 de costa, tipo 2, 3 tiros de 1.500 de costa no mesmo treino, entendeu? E com o tempo, buscando média a cada 100, ele controlando. Isso foi resultado muito bom depois para nadar um sul-americano 200 costas na longa, fazer 2 de 6, entendeu? Como juvenil A para juvenil B. Naquela época, era um baita resultado. Isso muito nesses tipos de treino, eu entendo, sabe? Mas é isso. Eu lembro 10 de 400 era uma coisa que eu odiava e sempre vinha assim, pelo menos tinha isso aí que vinha lá no Minas, e uns treinos de 7.000 na longa. Eu odiava assim, isso. E adorava fazer tiro de broken de potência de 50, adorava fazer tipo potência de 75, potência de 50. Isso eu fazia muito bem, sabe? E aguentava fazer, não chegava. Quando você viu um monte de cara vomitando, eu aguentava firme esse tipo de série. Era uma coisa que. E depois, quando eu fui para os Estados Unidos, então, eu melhorei muito nesse tipo de trabalho. E que ano que foi esse que você foi para o Minas? 90 e.
eu acho que eu cheguei no Minas 93, foi de novembro de 93 para 94. E aí teve uma história muito curiosa. Eu tinha sido campeão sul-americano juvenil com o Mirko, em Goiânia, e aí acabou, acho que o sul-americano tinha sido... Não, acabou esse ano, que foi 93, foi 93 para 94. O Minas ligou em casa em janeiro, chamando eu para ir para lá. E a minha mãe atendeu o telefone, na verdade era o Zé Tomás na época lá, que era o supervisor, fazia o trabalho que o Teófilo fazia até pouco tempo lá, né, que era meio como fosse o supervisor geral de notação, e falando que queria que eu fosse e tal. A minha mãe nem me contou, ela atendeu o telefone e já deu a resposta que não, que eu não ia. E aí eu não soube disso até um bom tempo, e nessa época eles levaram um Xuxa no meu lugar, do 12 de agosto, como uma peça que eles estavam levando. E o Xuxa também nadava um pouquinho de costas na época, cinquentinhas e tal. E aí levaram o Xuxa. E aí no outro ano o Xuxa estava lá já e tinha ido para a República e tudo. E no outro ano eles voltaram a me ligar e me chamar. E aí eu atendi o telefone e eu nem perguntei para minha mãe, respondi que eu ia. Uma confusão em casa. E foi quando eu saí de casa. Depois nunca mais voltei para casa. Depois de lá eu já fui embora para os Estados Unidos. Eu fui para o Minas. Depois fui para os Estados Unidos, depois casei e nunca mais voltei para São Bernardo do Campo. Nossa, que história. E sua mãe te contou isso quando que ela não... Ao longo do próximo ano eu fiquei sabendo, porque aí, naquela época, né, a mãe acompanhava tudo, ia em todas as competições e tal, levava nos treinos da madrugada, e acabei que fiquei sabendo. Fiquei muito puto e tal, assim, mas... E já na expectativa do próximo ano, aí nas competições, já indo falando com o pessoal do Minas ao longo do ano, eu ainda na estilo, e aí no final do ano eles me convidaram de novo e aí eu fui. Legal. Aí você treinava no Minas já então nesse Mundial de 95, mas ainda no Brasil, ou já tinha ido para os Estados Unidos? Não, ainda no Brasil. O Mundial foi no final do ano, né, em Copacabana, aquele Mundial de curta. E aí já tinha essa coisa um pouco de 400 livre, né? Porque o pessoal tinha ganhado em 92 em Palma de Mallorca o Mundial já de curta. Se eu não me engano, foi o primeiro Mundial de curta da FINA em 92. O revezamento já era o Xuxa, o Teófilo, o Gustavo e o Júnior, o José Carlos Souza Júnior. Eles ganharam lá, já foi mó febre, o Brasil campeão mundial de curta e tal. E aí teria esse outro Mundial em 95, foi 3 anos depois, mas foi 91 e depois 95. E no Brasil, e pô, aí já rolou mó rivalidade, né? Uma puta disputa, quem ia pro revezamento. A gente sabia que tinha o Xuxa e o Gustavo já naquela época, os dois nadando super bem, mas quem mais viria pro revezamento? E eu consegui me classificar seletiva no Inter. Eu nadava super bem no Inter. A maioria das pessoas nadam bem no Inter, né? Mas eu nadava, adorava competir no Inter ali em Santos. Me classifiquei e aí nadei foi super bacana também. Nadei os Ans Costa também no Mundial de Curta, nesse em 95, e o 400 livre, que a gente ganhou. Eram Xuxa, Gustavo, você e o André Cordeiro, né? Isso. Como que foi esse Mundial? Foi uma puta competição, tá, umas coisas que ficam na nossa lembrança para sempre, né? Tudo muito gostoso. Cara, Rio de Janeiro, na praia, uma coisa super inovadora. Os caras construíram uma piscina na areia no verão. Acho que foi dezembro de 95. É... Ah, super. Não tinha um clima que eu adorava, tá? O clima que eu adorava competir, essas competições no Rio, também quando era no Júlio Lamari. Sempre muito calor e, enfim, eu sempre tenho uma lembrança muito boa desses momentos. E foi uma competição super bacana. A Austrália é muito forte naquela época, já com, né, o Michael Klein, naquela época despontando, nadando já um monte de prova. O Hackett também nadando. O Thorpe, não lembro, acho que o Thorpe ainda não tinha aparecido, mas tinha o Hackett, tinha o Michael Klein e uma série de outros caras ali que nadavam bastante. E a gente ganhou 400 livre até da Austrália, da forma como a gente ganhamos super bem ainda. Foi super bacana, nadei super bem no revezamento. Pô, fiz 47 naquela época, na curta, no revezamento. Então, foi já um caminho aí sim, Olimpíada já estava a flor da pele, no próximo ano com Olimpíada, né? Então, assim, entrar nessa vaga, pegar esse revezamento, tudo isso já estava bem iminente ali, e era um foco total para mim nessa época também.
Teu foco essa época era o 100 livre mesmo, então pensando nessa vaga do revezamento, né? E você conseguiu a classificação para a Olimpíada, né? Pegou esse revezamento e acabou Sim. ficando em quarto, né, em Atlanta. Então você nadava bem tanto em curta quanto em longa, né? Porque tem gente que às vezes nada bem na curta, mas não consegue transferir, né? Eu posso te dizer que eu nadava melhor na curta, mas tinha que me virar na longa, não saía tão fácil quanto saía na curta, né? Depois, mais para frente, você vai ficando mais velho, você vai entendendo, vai aprendendo até treinar e se preparar para nadar na longa e na curta, mas eu me classifiquei na sequência, acho que nós tivemos uma seletiva depois, sei lá, em fevereiro ou março, de 96, acho que foi março, alguma coisa assim, no Fluminense, uma seletiva aí cheia de história para contar, o pessoal do 4x200 ali, né, as histórias do Cassiano com o Teófilo, né, que o Cassiano já estava classificado, foi querer nadar a seletiva, ele nem precisava nadar porque ele já estava, quis nadar uma prova meio de coelho, passou super forte, puxou o Teófilo, que acabou aguentando a prova, ganhando e acabou tomando a vaga dele, uma coisa que o Cassiano nem precisava ter feito. Mas foi super interessante, porque, na verdade, desculpa, essa história foi de 92. Estou contando uma história lá anterior a 96. Mas em 96, a seletiva foi no Fluminense, nadamos essa prova à noite, tudo uma piscina horrível, né? Um breu ali no Fluminense, e eu consegui me classificar. Ganhei, na verdade, a bateria do 100 livre ali. O André ficou em segundo e acabou indo nós dois pro revezamento. O Cassiano já falou com a gente, ele contou exatamente essa história, né, no podcast dele. E nessa época ali, foi mais ou menos quando você foi para os Estados Unidos, mas tem uma pessoa que te mandou um recado, cara. Fala, galera do Zencast. Bacana aí, estão recebendo aí Alexandre Matsura Neto, um cara que eu respeito muito, convivi um bom tempo com ele e pude ver aí uma virada de mesa dele, uma cena que ficou marcante, como quando ele decide fazer uma coisa, ele se compromete, que é quando ele decidiu ir para treinar e estudar nos Estados Unidos. E aí, então, ele começou a estudar para fazer os testes, os exames necessários lá para entrar numa faculdade. Então, Matsura, se puder aí contar esse episódio, eu acho que é importante para as pessoas saberem aí valorizar também o esforço todo que você fez ali para chegar onde chegou. Um abraço. Bacana, muito bacana, Rogério Pio, a pessoa que eu vivi grande parte da minha história da vida na natação e também depois da natação. A gente trabalhou quase 5 anos juntos depois em Belo Horizonte, depois de ter parado de nadar. Muito bacana, Pio, valeu e obrigado aí por essa lembrança, e foi realmente um turning point ali na vida, esse momento 95 para 96. Depois, não, na verdade, foi depois da Olimpíada que surgiram os convites para eu ir para os Estados Unidos. Foi isso que aconteceu, e aí que eu entrei nessa onda toda aí de preparação. E a gente morava junto na República, no Minas, então ele pôde acompanhar um pouco essa mudança mesmo. Eu ainda naquela vida um pouco de república, só treinando ali, já tinha acabado o 3º ano, e aí rolou esse clique mesmo, né? Eu tinha já uma intenção muito grande de ir para os Estados Unidos, já espelhado um pouco na própria história do Gustavo, o que a gente já escutava e como era dos atletas que tinham no Pinheiros, Michelena, o Júnior, o pessoal que ia, o Ramalho. Pô, eu via aquilo, achava muito bacana, eu achava muito bacana essa oportunidade de poder estudar mesmo lá e poder treinar nesse alto nível. Eu tinha uma preocupação enorme e eu ter que parar de nadar para poder ter que fazer uma faculdade no Brasil. Naquela época era mais ou menos assim mesmo. Acho que o Rogério tem a sua história nisso também um pouco, e a dificuldade que era a gente conseguir conciliar essas coisas era um pouco mais complexo, acho que até do que é hoje. Não sei se é tão complexo como é hoje, mas eu sei que era muito difícil e eu não queria parar de nadar, e eu via uma puta oportunidade da forma como eu nadava de conseguir fazer isso lá fora. E me espelhei muito nessa galera que eu contei, e também espelhei no Arthur, que era um cara que tinha estado comigo lá desde novo, da Estilo, muitas caronas voltando do treino em São Bernardo com ele,
e acompanhando muito do que ele já projetava, do que ele queria, ele indo para os Estados Unidos de novo para uma divisão 2, lá atrás para Bakersfield, e eu sempre acompanhando o caminho, o que ele fez, como foi, e me colocando também nessa trajetória depois. Bem bacana e legal ter feito isso. O Pio acompanhou muito aí como foi o esforço. E para onde que você acabou indo? Como é que foi essa experiência? Então, aí eu nadei a Olimpíada em 96, e aí eu fui para... Cheguei da Olimpíada, né, 4º lugar e tal, eu acabei recebendo, sei lá, uma série de cartas de universidade me convidando. Então, tinha Minnesota, tinha Arizona, tinha Flórida, e eu tinha essa questão, tinha que passar no SAT, tinha que também estar bem no TOEFL, e naquela época não falar o inglês era horrível, e tinha que dar um jeito. E aí comecei a estudar, tipo, meio que voltei da Olimpíada em Belo Horizonte, entrei numa série de cursos de inglês lá e fazendo todos os testes e vendo se eu conseguia a pontuação, estudando todo dia, professor particular, isso foi, e aí acabei no final do ano fazendo uma última prova de 96, aí eu lembro desse dia, eu fui para Campinas e tal, e ainda não consegui a pontuação que eu precisava no SAT. Aí eu peguei, quer saber, falei que eu vou para os Estados Unidos. Os caras me ofereceram, tipo, vem para cá, a gente consegue ir com o clube local, você treina aí. Minnesota foi os caras que me deram o maior suporte nisso. Na verdade, assim, conseguiram um clube que eu poderia ir, conseguiram dentro lá uma galera que eu poderia morar junto, me deram indicação já de escolas que eu poderia estar estudando para tentar ver se em mais uns 3 meses ali, estudando lá, eu conseguiria passar no teste. Aí eu não consegui em dezembro, virou o ano para 97, em janeiro, assim, peguei um avião, fui, cheguei lá dia 10 de janeiro, menos 30 graus em Minnesota, nunca tinha visto tanta neve e tanto frio desse jeito. E, cara, fui. E fiquei lá até março, fazendo o curso de SAT, em março para fazer as provas, e aí deu tudo certo. Em março fiz as provas, passei nos testes. Fiquei lá mais um mês depois e voltei e comecei a faculdade em agosto de 97. Vamos falar disso já dos Estados Unidos, mas vou voltar um pouquinho aqui na Olimpíada de Atlanta, porque a gente acabou não falando muito. Uhum. Queria que você contasse como é que foi, né? Se foi realizar um sonho, estar lá na Olimpíada, ou se o 4º lugar tirou um pouco dessa felicidade, né, de ter ficado tão perto da medalha. Como que foi a experiência para você? Foi uma puta experiência, desde o processo de estar fazendo parte da equipe, de ter sido selecionado, ter conseguido a vaga, uma super, um baita orgulho, assim, né, de você estar indo para uma Olimpíada novo, né, por volta ali de 20 anos, 19 para 20 anos mais ou menos, e super contente comigo mesmo, e ficamos num período de aclimatização em Memphis, foi super bacana, toda uma equipe super unida e estava bem, assim, vendo tudo aquilo muito cara dizendo cara foda e tal, e a gente lá treinando no Brasil, mas falando, não, vamos nisso, vamos entrar e vamos ver o que a gente faz e vamos tentar ir para cima. Nós éramos a única equipe com 2 caras na final sem livre. Nem os Estados Unidos tinham os 2 caras na final. Na época, eu acho que nem os Estados Unidos tinha classificado, que era o Joe Olsen e o Gary Hall. Talvez os Estados Unidos era o Joe Olsen e o Gary Hall na final, aí tinha o Xuxa e o Gustavo. A Rússia não tinha 2 caras na final, nenhum outro país tinha 2 caras na final. A Alemanha tinha um cara, que era o Christian Troger, que era o melhor cara deles. Cara, mas é isso, aí nadamos. Em tese, acho que nadamos melhor ali, eu e o André, principalmente, que era o contrapeso, o outro lado da balança ali. Eu fiz 50, 30, eu acho que eu tinha 51, alguma coisa assim. Mas não deu um azar, porque tinham 2 alemães, é muito engraçado, os 2 alemães, tinha um cara que era reserva e acabou nadando o revezamento de última hora, e eles são 2 irmãos gêmeos. Os caras nadaram para 49 baixo, nem tinham sido selecionados para nadar a prova de 100 livre, tinham dado 50 e alto, 51 na seletiva, nadaram revezamento os 2 para 49 baixo. E aí quebrou a banca, foi onde a gente perdeu a medalha de bronze ali para a Alemanha na batida de mão com o Gustavo. Mas foi centésimos, acho que foi 3,18 contra 3,18 alguma coisa. Mas foi bom, assim,
Sim, o gosto de ter perdido um pouco, assim, uma amargura, um pouco ter perdido uma medalha assim tão próxima, mas tudo era muito novo para mim, estava tudo começando. Eu via que eu tinha uma oportunidade ainda de voltar e fazer e conseguir. Então, assim, ao mesmo tempo eu estava muito contente com o que a gente tinha conquistado, sabe? Não fiquei muito remoendo, ficamos em quarto, pá, não fiquei nesse dilema aí, não. Você chegou a nadar alguma prova de costas também, por estar lá já? Não. Não. Em Atlanta, não. E o que você conta, além da sua prova, de que mais te marcou, assim, nessa Olimpíada? De assistir prova, alguém, não sei, alguma coisa da Vila? Na Vila, assim, a experiência na Vila foi interessante. Então, pô, vendo o Dream Team na Vila ali, era Magic Johnson, esses caras almoçando com a gente no refeitório. Aquela época, o Dream Team era Dream Team mesmo, né? Essa galera, foi a primeira vez que os caras estavam, acho que foi a segunda Olimpíada depois de Barcelona. Então, tinha toda uma história dessa galera, esses caras da NBA tá numa Olimpíada, pô, pegar o trenzinho lá. Mônica Seles do seu lado, tenista na época, ganhava todos os Grand Slam que tinha. E além do mais, a história da bomba que teve lá na praça, né, em Atlanta, na época, o atentado terrorista. Depois eu até assisti o documentário, tem um documentário no Netflix sobre exatamente essa bomba em Atlanta. E foi assim, foi uma experiência interessante, um monte de aprendizagem, um montão de aprendizagem ali, tá com o Gustavo, um cara que estava em uma alta ascensão, uma afinidade, uma proximidade muito grande com ele, aprendendo muito, vendo a vivência dele em torno da participação dele também ali, como um cara que estava disputando medalha e chegando com o handicap que ele chegou na Olimpíada. Tudo isso foi bagagem, foi vivência, experiência, coisas que eu fui pegando e vivenciando com a experiência mesmo de estar no evento e estando ali nisso, sabe? Acho que foi assim, fiz o meu melhor. Na época não ficou nada para trás. Pô, legal. E ali depois de Atlanta, como que foi essa sua transição de voltar à rotina de treinos? Foi tranquilo, não foi? E aí teve a ida para os Estados Unidos, né? E aí eu queria que você falasse um pouco do que isso foi, quanto isso foi importante na sua vida, tanto quanto de atleta, quanto na sua vida pessoal mesmo, de formação. Isso foi aqueles marcos que a gente tem na vida, eu acho, né? Primeiro, a decisão de me colocar em movimento e falar assim, eu quero isso. E eu focar de que eu queria aquilo, né? Então, eu queria muito ir para os Estados Unidos. Eu queria muito entrar na universidade, eu queria muito entrar na universidade da forma como eu nadava. E eu vi um aspecto que eu nem sentia tanto no Brasil, mas eu senti quando as universidades começaram a me procurar, né? E o reconhecimento vindo assim de 3, 4 entidades dessas, instituições de ensino de alto nível, com uma baita equipe, te reconhecendo, te querendo te levar, reconhecendo o seu potencial como atleta, te oferecendo uma bolsa 100% para você estudar numa das melhores escolas, fazer parte de uma equipe, e coisa que no Brasil ainda você ficava meio ali brigando com o sistema político do esporte para receber o patrocínio, para ver se você fazia parte ou não fazia parte do esquema, né? Ainda tinha uma politicagem enorme, só a galera lá no topo ganhava uma grana, aí ficava aquela galera de segundo nível que não ganhava nada. Cara, e aquele negócio, né? Você tendo que lidar sempre com isso, não, você sentia que tinha uma dificuldade de receber um reconhecimento. Era isso que eu sentia no Brasil nessa época. E que uma coisa que para mim, muito importante era isso também, foi o reconhecimento que eu tive do pessoal de fora. E aí depois a história que eu construí também lá fora, que eu poderia já ter feito, ou já até tinha feito coisas no Brasil, né, colocando o Brasil e os Estados Unidos nas suas devidas proporções. O que eu já tinha feito no Brasil, o que eu tinha ganhado, recordista sul-americano na época, já tinha tudo uma história feita ali que poderia estar sendo mais bem reconhecido pela confederação, pela CBDA. E era sempre... Eu digo panela, não tenho problema nenhum.
mas era em torno daqueles 3 ou 4 só, que era uma babação de ovo em cima daquilo e uma falta de visão de ver um pouco o todo e de apoiar quem estava chegando, que estava vindo e que precisava também ter um certo reconhecimento. Então, os caras te reconhecer lá fora, te dar uma bolsa, te levar, e aí depois tudo que você conquista puramente por seu mérito num outro país, onde você chega com uma dificuldade de adaptação cultural, mas você acredita em você e no potencial que você pode fazer dentro da água, e aí você desenvolve uma série de outras capacidades, entendeu? É que o Rogério disse, acho que ele vê muito bem do lado de fora, né, a importância que foi esse processo mesmo para mim. Acho que depois a gente trabalhando junto, ele consegue ver isso, e foi para mim, é para mim até hoje um marco na minha vida. Hoje eu estou com a minha filha de 17 anos, que não é atleta, mas está no seu projeto de estudar lá fora também. Ela louca para ir, quer ir e tal. Talvez numa outra perspectiva, numa outra intenção, acho que todo mundo quer isso. E eu tento passar para ela um pouco dessa experiência, dessa vivência, do que está por detrás, né, da importância, acho que do seu próprio autodesenvolvimento. Que legal. Dá para, assim, do jeito que você fala, parece que foi algo bem transformador para você ter ido mesmo, não só pela natação, né, mas na sua vida. Sim. Da parte de treino, como que foi a parte de treino, assim, e mesmo a adaptação que você mencionou, né, que foi difícil, como que foi? Sim. Ela foi difícil mais pelo aspecto um pouco cultural, me adaptar. Fui para uma cidade super fria, né? Uma das cidades mais frias dos Estados Unidos, Minneapolis. Por que eu escolhi Minneapolis? Lá atrás, pelo apoio que eles me deram nesse processo de eu conseguir dar essa ponte que eles criaram para eu poder avançar aí. Mas eu olhei o time. Eles tinham, naquele último ano, os últimos 2 anos, tinham ficado ali beirando entre os top 10 dos Estados Unidos, do NCAA, e tinham, depois de não sei quantos anos, ganhado de Michigan a conferência. Então, tinha um time que tinha um time em crescimento. E tinha um cara muito bom de ser borboleta, que era terceiro, quarto dos Estados Unidos. E eu falava assim, puta, eu vou chegar lá e vou treinar com esse cara sem costas. Esse cara vai dar borboleta, eu vou treinar costa e eu vou pegar esse cara pra gente nadar junto. Saí com essa, que é muito claro, esse era meu... E tinha uma puta piscina que tinha acabado de construir. Uma das melhores piscinas dos Estados Unidos, eles tinham acabado de construir um puta centro aquático. E uma escola que o nível dela, ela está entre nível de intermediário para alto, academicamente. Então, fiz toda essa análise. Beleza, é o que eu quero e decidi ir sem muita... Assim, você vai para Minnesota, chegava os caras me zoando até, você vai para Minnesota. Cara, eu sentia que eu estava indo para um lugar que ia me fazer bem, que eu estava bem indo para lá. Então, me adaptei bem. E lógico, logo entrou essa questão de treino, né? Eu me adaptei muito bem com o treinador de velocidade lá, que era o head coach da equipe, e uns treinos muito simples, treinos muito fáceis, assim, de nada mirabolante, mas com uma super especificidade, e que, assim, eu comecei a nadar muito bem. Eu aguentava treinar todos os dias da semana, eu aguentava treinar todos os treinos, e aí eu aguentava nadar todos os Dolomite que tinha todo final de semana e nadando bem. Então, assim, uma adaptação super boa, super fácil. E aí os resultados começaram a vir, né? Aí foi turning point total, turning point de vida como pessoa, desenvolvimento pessoal e de natação, que os tempos saíram de um nível ali, um nível meio ainda mediano, um nível meio Brasil, América do Sul, para aí eu começar a fazer resultado individual também de nível mundial, entendeu? Quem era esse treinador? O Dennis Dale. Depois ele foi técnico em Indiana, ficou muito tempo em Minneapolis, em Minnesota, depois foi em Indiana, inclusive Indiana treinou o Vinícius Lanza depois, muito tempo depois. E fala um pouco desses resultados que você falou que começaram a sair super bem, já foi mais no costas do que no 100 livre? Sim, aí já foi, e aí aquela coisa que você perguntou lá atrás, negócio de nadar em curta e longa, eles tinham uma certa, lá era jardas o tempo inteiro, treino em jardas, eu me dei super bem em jardas, comecei a treinar golfinhada embaixo d'água, comecei a fazer os treinos, os caras faziam um tiro de, sei lá, 40, 50 de 25, tudo intervalado, tudo embaixo d'água com os zoomers, que é aqueles pé de pato pequenininho, né? E eu fui pegando isso, e aí eu fiquei muito bom em treinando em jardas, assim, muito rápido. Logo no primeiro ano, os Duomite, ganhamos uma conferência de Michigan no meu primeiro ano, eu fui atleta do ano na conferência,
Fui para a NCAA também com um monte de índice para ir para o NCAA, peguei final já no NCAA no primeiro ano, e puxando o time um pouco também, que tinha um pouco de um complexo de meio inferioridade, sabe? Quando chegava no NCAA, era um time que se acanhava um pouco quando chegava num campeonato de NCAA. E eu me tornei um cara meio líder, tentando falar para eles, cara, vamos para cima, vamos que a gente pode pegar a final, a gente pode ficar entre os 10 melhores dos Estados Unidos. E isso era uma coisa que o técnico gostava muito, entendeu? E a gente, no meu período lá dos 4 anos, nós fomos pelo menos, acho que os 4 anos a gente foi top 10 nos Estados Unidos, no NCAA. Ganhamos 2 vezes a conferência, eu acho, Big Ten, e perdemos 2. Aí foi Michigan e acho que a outra quem ganhou foi Penn State. Evolução total, 100, 200 costa, 100, 200 livre, 50 livre, 200 medley. Aí em jarda eu nadava tudo, entendeu? Até 200 eu nadava tudo. Você falou da sua liderança, né? Essa liderança, esse espírito de líder, liderança positiva. Isso sempre foi seu ou você foi adquirindo essa postura? Eu acho que a gente tem um pouco da personalidade, né? Eu não posso, talvez de outras maneiras antes disso, né? Me expressava, mas ali realmente eu pude sentir que eu tinha uma certa influência. Eu tinha uma certa influência, eu conseguia ter uma certa influência na equipe. Mesmo ainda sendo um estrangeiro que não falava direito inglês, chegava ali tendo que ainda se estabelecer no meio de um grupo de um estado que é super conservador, no centro, midoeste dos Estados Unidos e tal, mas conquistando o meu espaço um pouco através disso, do que eu conseguia. Lá tem muita questão da meritocracia, então, do que eu chegava e fazia mesmo, né? Então, e os caras passam a reconhecer um pouco no treino e na água. E aí, com isso, vai te dando um pouco de punch para você chegar num vestiário, né? E trazer os caras que estão lá, ou o cara que está falando mal. Você começa, sabe, tentar criar uma coesão dentro da equipe em torno dos objetivos, que eles são muito fortes em tentar construir para a equipe, até em esporte individual, como a natação, né? Eu ia te pedir para falar um pouco disso, assim, o que tem de tão especial nos Estados Unidos para eles serem tão incríveis em formação de time e competitividade, né? Que é algo que chama muito a atenção de quem gosta de natação. O que você acha que faz a diferença? A cultura esportiva, eu acho que é fundamental, né? A cultura esportiva, desde o início, andando, sendo valorizada pelos atores importantes de um processo de formação da pessoa, do indivíduo, que é a escola, isso é chave para mim, né? Então, desde os anos iniciais da high school, a atividade esportiva lá, ela é muito bem quista e muito bem aceita, até pelos pedagogentes, vamos dizer assim, ou os pedagogos ali, que muitas vezes no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme. Eu trabalhei com política pública de esporte com o Rogério durante 4, 5 anos, tentando criar um processo dentro do estado de Minas onde o esporte pudesse ser considerado dentro de um projeto de escola tempo integral uma ferramenta, uma disciplina que tivesse o seu valor dentro dos processos de formação ali da criança, porque ela poderia fazer a diferença para um monte de problema que eles têm hoje na educação pública, que é evasão e tal. E lá nos Estados Unidos isso é extremamente valorizado, reconhecido, com um peso quase que igual com o que tem lá com a parte acadêmica, com as aulas que o menino tem que estar na sala. Então, na hora que eles começam a fazer desde novo, e aí a família compra essa ideia, e aí a criança cresce nesse ambiente, e isso é cultura. Né? A gente está falando de cultura, de comportamento, atitude, de vivências, isso vai levando. Tem um lado negativo disso, tem filmes que mostram, documentários que criticam, às vezes, o excesso que há em algumas áreas ou algumas especialidades dos Estados Unidos, né? De um processo meritocrático e já de filtragem do bom e do ruim desde muito novo nos Estados Unidos. E tem uma crítica forte, e eu sei que tem havido uma certa adaptação disso na high school, para o cuidado que tem que ter, né, de você não podar e não criar traumatas aí em crianças novas por elas não terem conseguido fazer parte de um processo competitivo meritocrático de uma equipe e ela ser meio colocada de escanteio. Ou um próprio processo de você dar premiação, né, para uma criança de 8, 10, 11 anos de idade, você dá o processo do primeiro, do segundo e terceiro e não premiar todo mundo que participou. Aquela história de esporte, né? O importante é participar nessa idade, talvez mostrar o reconhecimento de pelo menos a criança ter feito parte disso. Estados Unidos talvez muito novo, querendo selecionar quem é o bom e quem é o ruim.
e a crítica em torno disso, e eu concordo com a crítica, eu acho que eles têm que adequar um pouco isso a um processo de valorizar a participação, mas que a própria cultura dessa vivência e a participação chega lá na frente, aí o menino está no primeiro, terceiro, quarto ano de high school, o último ano de high school é extremamente competitivo nos Estados Unidos, as equipes, os campeonatos nacionais de high school, seja de várias modalidades, tem audiências enormes, tem transmissão em televisão, então venda de direito de transmissão de jogos de final de high school, de futebol e de basquete. Então, e aí aquela competição em torno, que nem o cara veio me selecionar no Brasil, você imagina para selecionar os americanos lá do quarto ano de high school para entrar numa universidade, né? Isso é um fluxo natural da vida deles, né? Eles já vão vivendo, vai vivendo, e não tem tanto esse complexo ali de inferioridade quem não se adequa. Quem não se adequa, o cara, eu falo, é um darwinismo sociocultural, entendeu? Mas, claro, a base da sociedade recebe condição para que eles evoluam dessa forma. Existem seus montes de problemas sociais também, não é mil maravilha, mas nesse aspecto, eu acho que tem muito a ver a isso. Uma cultura que é formada desde nova na escola, o esporte sendo valorizado ali como prática, né? E aí entra o processo competitivo, muita competição, o que nós tínhamos no Brasil e acabou, entendeu? Essa é a grande má notícia, nós perdemos, nós não temos mais competição de meio de temporada no Brasil, é uma a cada 4 meses, uma a cada 3 meses, ou a gente às vezes só se prepara, os meninos só se preparam para o próximo brasileiro, ou para o próximo Sudeste, fica 4, 3 meses, ou fica umas competiçãozinhas regionais sem nenhuma competitividade, muito diferente da minha época. Isso também faz perder um pouco esse aspecto, né, de formação do indivíduo, de competitividade, de projeção e de se aflorar essas capacidades que as pessoas podem ter de liderança, de personalidades que surgem através disso, entendeu? Eu acho que é essa ferramenta mesmo que o esporte é. E competição, ela é extremamente importante. O Brasil, a gente sofre muito hoje pela formação de atleta, pela falta de organização de esporte nas modalidades em geral e a falta de competição nas categorias de base. Se a gente não tiver isso, não adianta. Não é contratar treinador russo, americano e ficar mandando o cara treinar 6 meses e dar para ele uma competição que o cara vai conseguir. Tem que ter o processo competitivo, entendeu? Essa é a minha crença. É o que eu acredito que eu vivi. Eu acredito que é um sistema natural que deve acontecer por evolução e desenvolvimento do esporte das pessoas que se envolvem com ele. Exatamente, né? Isso daí é um relato recorrente até com as pessoas que falam conosco. Essa parte que você estava lá nos Estados Unidos, né, e competindo pra caramba, tal, você tinha uma frequência de retornar para cá? Como que era vir para o Brasil e competir em alto nível sempre que precisa? Sim, tinha seus desafios, né? Porque as temporadas elas não andavam meio em paralelo. Então, assim, eu fazia polimento para lá, no momento que eu tinha que estar treinando pesado para vir nadar um campeonato aqui. Então, algumas vezes você fazia um polimento estendido depois de ter nadado um campeonato bom lá, e aí tentava ficar estendendo esse polimento, chegava aqui às vezes meio quebrado, ou às vezes dava certo e se enquadrava, mas sempre eu voltava no meio do ano e no final do ano para nadar, seja Finkel, na época era o Finkel em junho, e o Júlio Delamare, né, os campeonatos, o Júlio Delamare e o Troféu Brasil em dezembro. E esse também foi legal, porque ainda continuei pelo Minas, depois estando nos Estados Unidos, eles continuavam me considerando ali como atleta, então eu vinha pelo Minas, nadava essas 2 competições e depois voltava. Isso foi eu fiquei no Minas até final de 98, 99, início de 99, né? Que aí em 99 eu fui pro Flamengo. Eu queria que você falasse de uma outra prova aí, que foi o revezamento de 98, a tentativa de recorde mundial. Então, você falou que já estava mais focado no costas, mas também treinando em jardas, imagino que estava bem rápido ali para o 100 livre. Como que foi essa... Eu tenho curiosidade até, assim, de quem que foi essa ideia. A gente nunca conversou com ninguém aqui no podcast para falar sobre essa quebra. Olha, primeiro assim, essa competição foi, acho que foi uma das melhores competições minhas no Brasil. Posso até dizer em piscina longa ou curta. Foi um Troféu Brasil. Por alguma razão, ela foi, eu não sei se era finca, porque uma época eles inverteram o calendário, mas eu sei que foi uma competição em curta no Vasco da Gama. E eu ainda estava no Minas. Foi dezembro de 98.
E eu nadei para... Eu tinha 54,40 de 100 costas na curta nessa época, até ali eu fiz 52,30, 52,40, alguma coisa assim. Era o recorde sul-americano, era 54,15, eu fiz 52,30, nadando... aquelas provas que você acaba e você nem cansa. Eu bati a mão na parede, eu nem sabia o que eu tinha feito. Né? E aí vem todo aquele monte de coisa que eu aprendi lá, uma boa saída, uma baita virada, um nado submerso que ficava todo mundo aqui bancada depois vindo falar comigo o que você fez. Porque foi a primeira vez que eu voltei dos Estados Unidos, depois de 2 anos lá, treinando e competindo nesse ambiente lá todo e competindo na curta. E aí veio todas essas ferramentas lá, né? Então, super bem. E aí nadei sem livre também, né? Fiquei em terceiro, fiz 48,30 na curta, eu acho, alguma coisa assim. E o Xuxa e o Gustavo também estavam super bem, acho que tinham feito 47,50, 47 baixo, alguma coisa assim. E aí veio essa ideia, eu falei, cara, vamos... Eu não sei se foi minha, foi deles lá, porque a gente começou a somar os tempos do 100 livre e viu que somando os resultados já dava o recorde mundial, mais ou menos isso, entendeu? E aí acho que o Gustavo e o Xuxa comentaram com o Quaraci. Quaraci, dá para fazer uma tomada de tempo oficial depois da competição aqui, para a gente quebrar o recorde e tal. E tinha uma coisa que motivava muito na época. A confederação era patrocinada pela Centrum. E a Centro tinha uma premiação nesse ano, para cada recorde mundial, eles pagavam, acho que era 100 mil reais, alguma coisa assim. Então, a gente estava atrás dessas premiações. Recorde sul-americano ganhava, tipo, 15 mil reais. Então, qualquer prova no Brasil que você quebrava recorde sul-americano, recorde mundial, a Centro estava dando isso como premiação para qualquer atleta de natação brasileira. E tinha uma equipe Centro na época aí também. Aí era essa motivação, a gente quebrar o recorde para ver se a gente ganhava esses 100 mil reais, entendeu? E aí rolou, tem até foto nossa com o cheque dentro da água, assim, na piscina e tudo. E foi mais ou menos foi isso. Agora eu lembrei, a motivação essencial foi essa, ganhar essa premiação da Centron. Que legal, muito legal. E aí você mencionou o seu 100 costas, né? No ano seguinte você ficou em quinto no Mundial de curta, né? Que foi Hong Kong. Foi em março de 99 e eu fui para Hong Kong. Aí são aquelas coisas da dificuldade de conciliar calendário. Eu lembro dessa competição, eu estava em Minneapolis, terminei de nadar o NCAA, eu acho que eu fui terceiro, alguma coisa no NCAA, super bem, em jardas tinha nadado. E o meu tempo no Mundial foi balizado, eu cheguei lá com o primeiro tempo no balizamento, era o melhor tempo de 100 costas no Mundial de Hong Kong, em Xangai, Hong Kong, exatamente. E, cara, mas aí é isso, né? Tipo, sair no final da competição correndo, atravessei o mundo para chegar lá, dentro do avião, para chegar lá e nadar no dia seguinte, fuso horário praticamente totalmente invertido. Não conseguia dormir, fui nadar logo no segundo dia que eu cheguei lá e aí nadei mal e não fiquei em quinto no mundo sem costas. Mas tinha um puta potencial de ter ganhado uma medalha nesse Mundial aí. Caramba, não sabia dessa história. Inclusive foi ganhada pelo cara de Cuba, né? Que nadava muito bem, o Rodolfo Falcon. O Falcon, medalhista olímpico também, né? Sim, o Falcon foi medalhista olímpico em 96, os 2 cubanos ganharam a medalha em 96 no 100 costas, né? E depois eu competi com ele o Pan-Americano em 99. Que você também nadou super bem esse sul-americano, né? Esse Pan-Americano, desculpa. Sim. Aí eu voltei para os Estados Unidos depois do... Eu voltei para os Estados Unidos depois do Mundial de Hong Kong e falei para o técnico lá, cara, nós temos que... Porque eles tinham muito foco de trabalhar para a temporada universitária, né? E os campeonatos de longa no meio do ano eram umas coisas que eles não tinham foco, porque era a época de clube, não era mais época da universidade. Então eu virei para o técnico e falei, cara, a gente tem que se preparar bacana para esse Mundial, para esse Pan-Americano, ele já é seletiva para a Olimpíada de Sydney, vamos treinar bem para ele, papapá. E aí eu fiz um puta trabalho de preparação bem legal para esse Pan e nadei super bem lá, o tempo que eu fiz lá. Nessa época aí, eu já estava ali entre os 5 do mundo no 100 costas, na curta e na longa, depois do Pan, eu fiquei. Pela fina. E teve o revezamento, né, que o Tomazini contou pra gente aqui já a história. O que você conta pra gente dessa prova aí? Cara, esse revezamento, assim, foi uma coisa
que a gente só quem estava lá que pôde ver mesmo, né? Assim, eu nadando super bem, o Xuxa nadando super bem, um Gustavo que estava mais ou menos, entendeu? E o Tomazini que nadava super bem o peito, mas que era um estilo que, comparando ali, que é onde a gente tinha um déficit para conseguir compensar, né? Então, bom, aí tem histórias e histórias, né? A verdade é, esse ano foi um ano complicado, ou um ano estranho no Brasil, ou um ano super diferente. O Flamengo e o Vasco montaram aquelas equipes de esporte amador enorme, levaram todos os atletas do Brasil inteiro, metade foi para o Vasco, ou 2/3 foi para o Vasco e 1/3 foi para o Flamengo. E eu estava no Flamengo, e tinha praticamente mais da metade da seleção lá na época no PAN, os atletas, a maioria estava no Vasco. Na época, eu acho que o Tomazinho já deve ter contado isso, né? O atleta que era para nadar sem borboleta lá, então, assim, se você pegasse pela ordem das provas, quem nadaria o borboleta seria o Mangabeira, porque ele tinha nadado a prova e tinha ido para nadar o sem borboleta no PAN. E o Xuxa ia nadar o sem livre, nadou sem livre, ganhou do Gustavo, ele que ia nadar o sem livre no revezamento. E a gente colocou isso no papel e o Manga não estava bem na competição. E o Xuxa estava voando. E a gente sabia que o Gustavo, fechando o revezamento, independente da condição dele, o cara já tinha ganhado 4 vezes o NCAA, já tinha sido campeão olímpico. A gente botava ele para fechar um revezamento, ele mesmo não estando bem, ele fechava. Entendeu? Então, a ideia foi a gente conseguir construir na CBDA ali, principalmente no Ricardo Moura, falar para ele, cara, nós temos que tirar o Manga e colocar o Xuxa. É ruim isso, era uma situação super delicada, mas, cara, ou a gente vai para ganhar uma medalha de ouro, se a gente botar dessa forma, a gente ganha essa medalha de ouro, ou não. E isso ficou até a hora até a hora de a gente ir para a piscina à tarde no revezamento lá, depois da eliminatória, a gente nadou a eliminatória, e os caras enrolando, não vai. Mas não estavam sendo racional com o que a gente tinha na mão de o Brasil ganhar uma medalha de ouro. Era isso. Era os técnicos sentar e fazer a conta, e o que os Estados Unidos faz a todo momento, em todas as competições, não tem ordem, é quem está bem na competição é que entra, entendeu? E ganha a medalha assim. Então, o Gustavo foi embora, não ia nadar, já tinha acabado de nadar tudo, foi passear lá com a namorada, fez a festa dele lá, tudo. Ele voltou, antes de a gente sair para a piscina, assim, ele chegou lá, falou, cara, leva a sunga aí, porque você vai fechar o revezamento hoje. Tava até suado, tinha ido por parque, feito shopping, andou o dia inteiro lá com a esposa, com a namorada. E ele falou, não acredito, vai, cara, se prepara aí, porque pode levar a sunga, dá uma soltada lá, pede para o cara fazer uma massagem, você vai fechar o revezamento hoje. E, cara, foi uma puta prova, e aí que nós falamos. E aí é uma coisa que é muito importante em qualquer esporte, cara, que treinador, dirigente, tu tem que aprender. Eles têm que escutar o atleta. Ninguém sente o que o atleta sente, ninguém tem a capacidade de sentir o que pode acontecer como o atleta sente. A gente desenvolve essa capacidade pela nossa experiência e pela nossa vida. Eu posso dizer isso. Hoje eu estou casado com uma pessoa que trabalha com mindfulness e aí você vê o quanto esse aspecto de você aprender a sentir as coisas é importante, porque você recebe essas coisas antes do que de fato elas acontecem, entendeu? É antes de a gente chegar a pensar nas coisas, elas vêm primeiro na sensação do corpo. E a gente tinha essa sensação pelo que a gente tinha feito racionalmente, porque cada um estava sentindo, existia uma energia muito boa em torno de ser dessa forma, né? Então, querer ir contra uma situação. E foi essa história aí mesmo que eu imagino como o Tomazini contou e que a gente vivenciou. E tem algumas lembranças aí, alguns flashes aí da prova, do vídeo, e foi muito bacana. Essa foi outra prova também que eu nadei o 100 costas lá, e assim, aquelas provas que você termina, você nem sente que você nadou. Você acaba, parece que você nadava outros 100 metros igual, entendeu? E muito, muito legal. E você nadou muito bem a prova individual também, né? Você nadou para 55,17, que foi um recorde que só foi cair com o Thiago Pereira no PAN, né? De 2007. É isso mesmo. Então durou aí 8 anos. Foi um tempasso. Ficou em segundo porque o cubano nadava muito bem também, né? Então, e foi quase ali, né? Você quase ganhou dele. Foi quase eu ganhei dele. Fiz uma prova, tipo, passei com 27, voltei com 28, fiz 55,1, mais ou menos isso. Uma coisa meio... Tava bem, tinha treinado super bem. Eu lembro eu fazendo uma série para esse PAN nos Estados Unidos. Fiz 10,50 de costas de anaeróbico, 10,50, acho que foi a cada 5 a 6 minutos na longa.
no verão, lá em julho, antes de ir para Norte Dakota, eu fiz, sei lá, acho que eu fiz os 10 tiros de 50 costas na longa, eu fiz para a média tipo de 27 baixo, 27.1, 27.0, 27.1 de costas. Então, naquela época, pô, depois os meninos tudo começaram a fazer 25, 24 aí, né? Mas naquela época, fazer uma série na longa de 50 costas, assim, 10 de 50 para tudo 27 baixo, aí eu vi que eu estava bem. E o mais engraçado, aconteceu uma coisa que o William, vocês perguntarem para o William vai contar isso, acho que eles têm isso gravado até hoje também na memória dele. A gente estava em Norte Dakota, e aí eu tinha uma série, estava seguindo lá os treinos no polimento, e tinha uma serinha para eu fazer que era um tipo, sei lá, era uns anaeróbicos, 4 de 50 costas, tipo, com 8 minutos de descanso, assim, né? Meio um progressivo. E aí eu da borda, assim, falei, William, pega para mim esses 4 de 50 aí. E na época, o recorde sul-americano de 50 costas na longa era tipo 27.00. Só para vocês terem uma ideia. Eu tinha feito 10 de 50 lá no verão. É que fazia tempo que eu não nadava na longa a prova, mas eu tinha feito lá 10 de 50 para 27 baixo. Aí, William, pega então para mim, vou fazer o primeiro aqui. E era uma série progressiva. Aí fui lá e fiz o primeiro, sem dar saída, fiz uma saidinha da borda assim tal, e fiz o tiro. Aí peguei lá, o William pegou o tempo, pegou o tempo, aí veio lá me dizer 26,50, alguma coisa, 26, era 26 alguma coisa tinha dado. Aí eu falei, não, você tá de sacanagem, William, não pode ter sido 26. Tô falando para você, é 26. Aí eu falei, mas isso é recorde sul-americano, eu acabei de fazer aqui, assim, não tiro. Então, aí eu vi o quanto que eu tava bem, entendeu? Assim, eu tava sobrando demais. E aí ficou lá, eu falava com ele, você tá de sacanagem, você pegou errado, você apertou o cronômetro depois que eu tava na bandeirinha, não é possível, cara. E era isso mesmo. Aí pegaram, aí eu chamei mais gente para pegar, aí fiz outro tiro para 26, então eu tava super bem, e realmente foi uma competição muito importante também para mim, aquele Pan-Americano com resultado. Bem legal, bem legal. E no ano seguinte, nas Olimpíadas de Sydney, né? Você chegou com tempo para pegar ali a final dos 100 costas, né? Assim, até tô olhando aqui e foi 55,41 para entrar, né? Como é que você avalia a tua participação? É algo que como é que eu posso dizer? Que te ficou remoendo depois, né? O fato de você não ter pego essa final ou não? Essa remoe até hoje, Beatriz. Essa até hoje remoe. Eu estava muito bem para essa Olimpíada. Eu estava preparado para brigar por uma medalha de bronze. O quarto lugar, se eu não me engano, o quarto foi o Teló, que eu acho que fez 54,90, alguma coisa assim, não foi? Ou 55 baixo? Vocês têm o resultado aí ou não? O terceiro lugar. O terceiro lugar foi 54,82, o alemão. O Steve Tellock, né? Exatamente. Então, eu estava preparado para nadar para 54 alto nessa competição. E, cara, eu tive uma amidalite lá em Canberra. Tipo, nós fomos fazer a climatização em Canberra, chegamos um mês antes na Austrália. Eu saí de Los Angeles, dos Estados Unidos, fiquei a temporada, o verão todo treinando nos Estados Unidos, nadando super bem. Nadei todas as competições na Califórnia, o Santa Clara Invitation, Janet Evans Invitation, o Charlotte Invitation, todas nadando peludo, pesado, treinando no aquecimento, indo nadar os 100 costas. Toda vez que eu chegava, era 56 baixo, 56,20, cansado, nadando sem livre para 50, 80, pesado, polido, só de sunguinha. Então, assim, eu estava muito bem. E beleza, um mês antes fomos para Canberra. Chegamos em Canberra, cara, um lugar horrível, frio pra caramba, 0 graus. A gente saía do hotel que a gente estava, que era a climatização lá, ia para a piscina, um parque aquático bacana, mas, né, saía para fora 0 graus. Aí voltava para lá, um puta calor dentro da piscina e 0 graus. Cara, eu acabei pegando uma amidalite, que me deu febre, deu tudo. Tive que acabar tomando, tipo, antibacteriano. Como se diz? Antibiótico. Tive que tomar antibiótico, tipo, 8 dias antes de eu nadar. Comecei a tomar.
entendeu? E aí, tudo aquela sensação que você tem que estar para chegar bem na prova, de você estar bem na água, estar leve e tal. Aí cheguei pesado, fui tentando ir melhorando, foi melhorando com o antibiótico, foi melhorando a questão da garganta, mas a sensação do corpo era muito ruim, né? Eu estava pesado e tal. E nadei a eliminatória, fiz 55 e 50, eu acho, 55 e 50 alguma coisa, mas não fiz a final, eu fiquei chateado pra caramba, tipo, porque eu sabia que eu estava bem, mas eu sabia que também a sensação que eu estava tendo ali, eu peguei a semifinal, mas aí depois na semifinal aí eu fiz 56 baixo e não consegui pegar a final. Então essa ficou doída, sabe? Ficou doída. E ficou doída por um outro motivo para mim também, né? Em 99, no PAN, eu tinha pedido lá, eu estava muito bem, e eu tinha pedido para tentar abrir o revezamento do 4 por 100 livre de manhã, né? E para eu registrar o tempo mais. Eu não estava no 4 por 100 livre, mas eu tinha pedido se eu poderia. Eu acho que eu era o quinto nadador que tinha classificado para o PAN, alguma coisa assim. E eu pedi se eu não podia abrir o revezamento, só queria registrar o tempo, porque era outra prova que eu estava certo que eu metia 49. E eu, em nenhum momento nesse período todo que eu estava bem, eu consegui nadar um 100 livre bem na longa. Eu, até o momento ali, meu melhor tempo era 50, 38, alguma coisa assim. Então, assim, isso aqui, muito antes desse período que eu estava nadando para 55,1 de 100 costas. Então, ficou uma tristeza também de eu não ter nadado tentado fazer uma tomada de tempo desse 100 livre ali. Se fosse oficial, que poderia me classificar para o 400 livre de Sydney depois. Porque eu cheguei em Sydney como quinto cara, e onde os caras depois lá ganharam a medalha olímpica, que lá em 96 a gente não tinha ganho. Entendeu? Então, e é isso. Sydney para mim foi bem duro, assim, um pouco, porque eu estava no auge da minha carreira, no auge de toda a minha. Cheguei o ano de 2000 todo, o NCAA que eu nadei em curta em março, fui segundo de 200 costas, fui segundo de 100 costas, e foi o primeiro NCAA de 25 metros. Então, eu fui muito bem lá. E aí eu estava bem para dar a Olimpíada. Não fosse essa situação que aconteceu aí, dessa amidalite aí. O Rogério também estava comigo no quarto, lembra eu lá fazendo inalação no vapor, com o vapor na cara, botando pozinho lá mentolado para ver se eu conseguia limpar, tudo congestionado, garganta ruim. Isso 8 dias antes de eu nadar a final lá, a semifinal, a eliminatória do 100 costas. Essa dói até hoje um pouquinho, eu tento não ficar lembrando tanto. Desculpa ter lembrado, mas é importante a gente registrar, né? Não. Que, sim, não, isso é tranquilo. Mas obrigada pela sinceridade também, né? Por ter falado, porque acho que também tem isso. A carreira, são 3 que sobem no pódio ali, mas tem um monte de gente que aconteceu alguma coisa, enfim, faz parte é a beleza e a crueldade do esporte, né? E como é que foi pós-Sydney? Assim, voltar a treinar, deu uma desanimada? Aí eu voltei, eu tranquei a faculdade no trimestre, eu fiquei no Flamengo, fiquei treinando o segundo semestre ali de 2000 no Flamengo, ali depois de outubro, novembro e dezembro. Nadamos no final do ano um fim, que eu acho que foi o Troféu Brasil, e voltei para os Estados Unidos em 2001. Voltei em dezembro de 2001, em janeiro de 2001 para os Estados Unidos para terminar a faculdade, nadar o meu último NCAA, e basicamente foi isso. Aí depois em 2001 teve o Mundial de Longa no Japão, aí eu não fui bem no meio do ano, e depois daí realmente eu já não consegui mais voltar a nadar como eu nadei até 2000 ali, entendeu? Voltei para o Brasil no final do ano, fui nadar no Minas, e aí até Atenas, nunca mais consegui voltar a dar os tempos que eu dei durante esse período nos Estados Unidos. Fiz de tudo no Brasil, mas não consegui me adaptar de novo a treinar no Brasil, a treinar lá no Minas com o pessoal que estava lá. E aí eu ganhava o Troféu Brasil, eu ganhava o fim que eu não sei encosta, mas nadava tipo 1,5 segundos, 2 segundos pior do que meus tempos. Passei em 2002, 2003 ainda, fui campeão do FINCO e do Troféu Brasil, mas nadando isso, 1 segundo, nadando para 56 baixo de sem costa, nunca consegui voltar a dar 55 no Brasil, e 53 alto, assim, no 100 costas na curta. Ganhei o Troféu Brasil e o FINCO, mas não consegui me classificar para a Olimpíada em Atenas. E aí eu parei de nadar. Esse último ciclo olímpico aí, pelo que você falou, por mais que nacionalmente eu lembro de você na época ainda se mantendo na frente, né, ajudando
os clubes, mas você não conseguiu mais voltar ao mesmo nível de performance internacional. E Não. ali você já estava pensando em parar depois de Atenas ou da seletiva mesmo? Você já estava preparando essa transição de carreira? Como que foi essa mudança? Eu fui começando a pensar nisso já em... ali por volta de 2003, 2004, porque isso era uma coisa que me pegava muito, sabe? Eu tinha uma preocupação enorme, isso foi uma coisa que eu fui, por causa acho que o foco que eu coloquei lá atrás, a história de eu ir para a universidade em 97, não abrir mão de fazer uma universidade, eu tinha sempre muita preocupação, isso aqui não vai durar para a vida inteira, uma hora eu vou ter que largar tudo isso e voltar a nadar. Eu sempre pus isso muito. Olhando para o que todo mundo fez, pô, você vê o Nicolas nadando até hoje. O Nicolas nada comigo, nós treinávamos juntos no Flamengo na minha época. Nós estamos falando de 2004, estou falando de 2002, 2003, estamos falando de 20 anos. Há 20 anos o Nicolas está ainda se mantendo, e naquela época ele já nadava cinquentinha borboleta, nadava os revezamentos com a gente lá. E aí uma coisa que eu fico, depois eu fico analisando, né? Será que se eu tivesse botado 100% do foco, falar, cara, vou atrás, eu não vou voltar para o Brasil, vou voltar para os Estados Unidos, vou encontrar um clube bom lá como eu me adaptei, para eu continuar tentando explorar todo o meu talento ali, que, né, tinha um potencial, né? Talvez será que eu dei tudo que eu podia ter dado? Eu dei nas condições que eu criei para mim até, mas acho que veio muito essa questão do que fazer depois, sabe? Isso me preocupava muito, e talvez eu não explorei em full, aí, 100% o meu potencial como atleta. Eu poderia ter explorado mais, eu acho. Não me arrependo, tá? Não me arrependo, acho que fiz a transição que tinha que fazer, mudei, entrei na vida, estou na vida agora do outro lado, mas penso assim, aquela coisa, né? Eu sabia que eu tinha potencial, os resultados que eu já tinha alcançado, dava para ter feito mais, dava para ter ido atrás talvez de um resultado internacional mais relevante, além de uma medalha de um PAN, entendeu? E algumas medalhas aí de mundial de curta com revezamento, ou algum ganho de Copa do Mundo internacionais. Poderia ter talvez conseguido um mundial de longa, uma medalha no mundial de longa, poder chegar mais próximo, talvez uma final olímpica, uma medalha olímpica e tal, mas eu tenho esse sentimento, tá? Sendo bem sincero, assim, pelo que eu me conhecia, pelo que eu sentia do como eu nadava, do que eu tinha para dar. Mas naquele momento a minha cabeça também estava com esses dilemas e não consegui ver isso, talvez, entendeu? E não teve ninguém também que conseguiu me mostrar isso e conseguir me apoiar a falar, não, continua nisso, apoia nisso, toma esse rumo, toma aquele rumo, que acho que dá. Quando eu voltei para o Brasil em 2011, um outro momento difícil para mim foi quando eu estava terminando o ciclo de 2001. Eu estava fazendo o último semestre da faculdade estudando. Eu não podia mais treinar eu não podia mais treinar. Eu não competia mais pela universidade, mas eu podia estar treinando com o time. E 2001, o segundo semestre foi bem complicado. E quem morava nos Estados Unidos, né, teve o atentado terrorista das Torres Gêmeas. Isso logo em setembro. E eu estava treinando super bem nesse período. Em outubro, eu tinha duas situações. Ou eu começava a procurar um emprego para eu já começar a trabalhar nos Estados Unidos e ficar por lá, ou eu continuava nadando, e esse era o meu plano A, mas eu vou para um clube aqui nos Estados Unidos. E minha ideia era ir para o sul da Califórnia. Eu ia treinar em Irvine, junto com o Aaron Pearson na época. Já tinha falado com o técnico, estava tudo bem certo de eu ir. E eu quebrei a clavícula em outubro, voltando do treino. Eu estava super bem também, fazendo séries melhores da minha vida. Voltando do treino, eu caí da bicicleta, voltando do treino à noite, e eu caí e quebrei a clavícula nos Estados Unidos. E aí eu fiquei 2 meses para me recuperar, voltando para o Brasil para minimamente tentar nadar bem um troféu, um Finkel de curta no final do ano para renovar meus patrocínios e continuar uma grana, e eu vi o que ia fazer da minha vida, que eu tinha acabado a faculdade, tinha começado a trabalhar, ao mesmo tempo nadando, mas com o braço quebrado, tentando buscar resultado, e aí nunca consegui me adaptar com essa coisa toda que eu contei aí de treinar no Brasil depois dessa volta, entendeu? Hoje, né, na sua profissão, no que você faz, se você quiser falar um pouquinho do que você fez e faz aí profissionalmente, né, o que você carrega, o que você usa ainda da sua experiência, sua vivência como atleta de alto nível? Boa pergunta, hein, cara?
Eu acho que tem um pouco energia, determinação e energia para ir atrás das coisas, sabe? Ir atrás dos desafios. No dia a dia da vida hoje, o trabalho, essas coisas, fazendo uma analogia, a gente vive, está dentro de um ambiente, você tem projetos, vários projetos, você tem um montão de obstáculo, um montão de desafio, situações, um monte de situações que estão ali que impedem, talvez, de você que está liderando ou está à frente de um projeto ou tem uma responsabilidade, impedem de você entregar da forma como você queira, e você tem que estar sabendo trabalhar esse caminho, né, de como levar isso. Isso exige foco, de saber onde você quer chegar, exige foco que a gente tem lá na natação, determinação porque você vai tomar uma paulada no meio do caminho, você vai ter um revés em alguma situação, de alguma reunião que não foi boa, ou de um cara que está ali que não está querendo deixar esse projeto andar, e aí você tem que acordar de manhã, levantar, olhar para frente, qual é o caminho que eu vou tentar agora. É a mesma coisa você acordar de manhã, um dia que você está mal para treinar, você cai na água e tem aquela série que você odeia fazer e você tem que tentar fazer bem. Como é que eu vou me virar nessa série hoje para eu passar por hoje, passar por esse treino, que amanhã é um outro dia, amanhã talvez vai ser melhor. Então, você tem várias situações que tem momentos que a gente fica... Eu faço um pouco essa vivência, essas histórias, elas estão até um pouco vivas, tá, na minha cabeça. Quando você está em situações muito complicadas, cara, você faz um acesso à sua história e à sua vida e aos momentos que você já passou. E situações assim, que como você enfrentou, como você lidou. Uma situação de uma competição que você estava mal, um treino que você estava mal, uma temporada que você tinha que voltar a fazer bem, que você não estava conseguindo fazer bem. E você tem uma analogia a uma situação no trabalho, num projeto, ou num negócio que tem que conduzir ali e que, cara, tá te sugando, tá tirando energia, você tem que encontrar uma forma de fazer. Então, determinação, resumindo um pouco isso que eu falei, energia, eu tenho energia naturalmente, acho que é uma coisa meio natural minha, que eu tinha muito na natação, eu tenho muito hoje também para iniciativa de coisa, iniciativa de projeto. E o que eu desenvolvi um pouco, essa capacidade de engajar a galera, engajar o time, engajar as pessoas, né? Uma coisa que acho que não fiz isso como atleta talvez tão focado de ser um líder da equipe do Minas ou de ser um líder. Talvez um pouco disso aconteceu nos Estados Unidos, mas acontecia um pouco de forma natural, era visto já naturalmente, às vezes, no meio da galera, animava no revezamento, era o cara que dava aquele gás em todo mundo para ir, falar vai que vai dar certo e tal, e que eu trago um pouco hoje para a vida de trabalho esse mesmo espírito, esse espírito de envolver, de dar espaço de participação. Fico muito contente quando o cara que está junto tem um puta resultado e alcança o seu objetivo, o seu sonho. Se você participou da trajetória com ele, se você ajudou ele a chegar lá, o cara que você treinou o tempo inteiro e você viu um cara que treinou com você o semestre todo, dá um puta resultado, aquilo mexia muito comigo também, entendeu? Eu ficava muito contente genuinamente pelo aquilo. E eu vejo isso também no trabalho, um cara que está na sua equipe e você está dando espaço para ele e você vê o cara conseguindo evoluir nas suas deficiências e conquistar o seu espaço, te dá muita satisfação de ver você tá conseguindo de forma ali, tá ao lado dele, ajudando e dando uma guia aí para o cara também crescer e evoluir e ser melhor, né? Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito desse aspecto, desse trabalho, desse ambiente, tá envolvido com pessoas que olham para isso e trabalho muito para estar bem também quando os ambientes não são muito assim, que toma muita energia de quem busca isso e busca esse processo de engajar e tudo mais. Então, é isso. Acho que as coisas, energia, determinação e um pouco de liderança, apesar de natação ter sido um esporte que ele é muito individual, você tem um revezamento com a equipe, mas liderança não é só porque o esporte é individual, coletivo, é liderança no treino, no dia a dia, com a galera que você está ali ajudando, os caras que estão ruins naquele dia, você está puxando eles para ir bem também e fazer o melhor que eles podem naquele dia, no revezamento, ir para a competição e o cara que está indo para a prova individual e você dá uma força, sabendo a relevância que você tem de falar alguma coisa com ele e deixar ele mais tranquilo e de passar um certo ar de confiança ali no momento que para ele que é importante. E, de alguma forma, o seu trabalho ainda tem alguma relação com o esporte, né? A gente estava conversando antes de começar. Conta um pouquinho aqui para a gente finalizar a entrevista. O que você tem feito atualmente? Então, hoje eu
saí do Minas, esporte, vim trabalhando com esporte durante todo o tempo aí, sabe? Nessa parte da gestão do esporte, em vários projetos. Hoje eu trabalho basicamente isso. Eu sou responsável por a entrega de direitos comerciais de patrocinadores e detentores de direito de transmissão dos jogos da Libertadores da Sul-Americana, aqui da Conmebol. Trabalho para essa agência AMG, que adquiriu esses direitos, e sou responsável por essa entrega operacional. Trabalho com um pessoal que tem na minha equipe uma área que entrega todas as ativações de patrocínio na partida, uma outra área que cuida de toda a parte de produção da entrega das marcas, desde os painéis do campo e tudo, e a experiência de marca dentro do jogo, e uma outra área de projeto. A gente trabalha no desenvolvimento e inovação de manuais, regulamentos, formas de aperfeiçoar e modernizar o torneio também para a Conmebol, uma área de projetos que a gente tem dentro dessa área minha de operações. E tem alguma coisinha aí que você faz da natação que ainda... Não. Agora, né? De natação, eu não trabalho em nada com natação, tudo só futebol. Mas que nem eu falei já, eu trago um pouco da experiência como atleta de natação para essa vivência minha profissional. Mas não tenho nenhum projeto aqui que é relacionado a desenvolver a natação aí. Fica o pedido, então, se puder algum dia, ajude a nossa natação. Com certeza, quem sabe aí. Eu gostei muito dessa nova iniciativa da ISL, né? E que, na verdade, a AMG ela comercializa os direitos de transmissão da ISL lá na Europa. Então, uma coisa que a gente, ano passado, eu vendo, comentei internamente aqui, quem sabe a gente não consegue pensar em alguma coisa desse tipo no Brasil, entendeu? Nossa, seria bem legal, porque essa competição foi muito legal mesmo, né? Não sei se é porque não teve a Olimpíada, mas assim, foi o formato, foi muito legal de assistir mesmo. Não, é muito legal. Eu dei uma estudada toda na concepção lá no russo, né, que criou o conceito, montou lá a liga e como desenvolveu. Muita grana, né, também ao mesmo tempo, né? Tudo que vem da Rússia, né, muito dinheiro que sobra lá um pouco, mas que eles conseguiram criar um conceito com um apelo enorme, um apelo de mídia, um apelo entre os atletas e cutucou um pouco a fina, né? Essa história que há aí um pouco de essa cultura do esporte, fica tudo dentro desse chapéu das confederações e tal. Tem um monte de liga, um monte de gente que pode fazer isso em todos os níveis, tá? Desde o nível aí do esporte no interior do Brasil até no nível profissional, as ligas têm um potencial enorme, mas o corporativismo esportivo não deixa eles se trabalharem juntos pela politicagem. Pô, legal. Verdade. Show, muito legal. Massura, eu queria te agradecer muito aí por ter falado com a gente. Eu lembrei de uma coisa durante a conversa, que meu treino, não sei se vai lembrar dele, talvez não, mas meu treinador falava muito de você, chama Marcelo Musumeci, nadava costas, e ele fazia a gente te assistir quando você ia para Santos, que eu sou lá de Santos, né? Falava do teu estilo, tal, então eu escuto falar de você desde, sei lá, desde que eu tenho muito uns 12 tempo. anos. Desde que eu tenho uns 12 anos, então foi Na uma verdade, eu competi com o Musumeci, né? Aí ele ainda nadava, quando eu comecei a nadar, ele nadava os jogos do interior lá, então ele nadava abertos, a gente competia, nadava 200 costas, nadava 100 costas. Muito legal, muito bom. Se tiver com ele, manda um abraço para ele aí, ou tiver algum contato com ele ainda, manda um abraço para ele. Legal, legal. Obrigada por ter conversado com a gente, muito legal contar a sua carreira. Agradeço vocês, parabenizo pelo trabalho, parabenizo aí pela proposta de continuar, de fomentar essa discussão, essa resgate de história super interessante, que é um conteúdo riquíssimo, eu acho, para a natação. Ganhar esse espaço aí que vocês estão ganhando nesse meio nosso, não só no meio da natação, mas no meio do esporte. Super, super bem feito. Eu tenho acompanhado os podcasts e acho que vocês têm aí
um potencial pela frente enorme. Acho que tudo agora gira em torno de construção dessas histórias, construções de conteúdo, um lado pelo resgate dessas histórias e para a memória da natação, que eu acho que é super importante, e acho que para a galera nova que vem, né, e tentar mostrar essas histórias, coisas que vão ficar registradas aí e que podem ajudar muito, eu acho, para desenvolver e incentivar, em geral, principalmente a molecada mais nova aí que vem na natação e saber das histórias mais antigas e das novas também, né? Que eu sei que vocês fazem com a galera, toda a galera aí que nada aí, vocês têm várias histórias super bacanas. Mas acho que é legal o conteúdo que é feito e como isso no final aí, mais para frente, acho que vocês vão ter material e conteúdo para montar coisas muito bacanas aí em termos de produção audiovisual, pegando essas histórias aí, documentários e tudo mais que podem ser até melhor produzidos e desenvolvidos aí sobre a natação. Obrigado aí, sensacional. Valeu mesmo a disposição. A gente ficou muito feliz em falar contigo. Valeu, gente. Obrigado. Boa sorte e a gente tem contato. Obrigada, Massura. Valeu. Um abraço.